A mulher sábia é se posicionar e posicionar o marido de que aquilo é um núcleo familiar, há prioridades. Qualquer outra relação em volta vai interferir. Sim. Porque eu falo, eu tô formando homens, Sim. entendeu? Então, assim, eu quero que eles sejam homens de verdade, homens de sucesso. Treinar a menina pra ser uma mulher sábia e treinar o menino pra ser um homem forte, né? Não o inverso. Porque o que a gente tá vendo aí são mulheres extremamente fortes, guerreiras, no péssimo sentido da palavra, cansadas, exaustas, e o marido fraco. Filho, quem é a mulher da sua vida? Aí eles falaram, você, né, mãe? Você. Aí eu falei, quando você casar, sempre vai ser assim. Aí eu falei, quando você casar, a mulher da sua vida vai ser a sua esposa. Sempre você, sua mãe. Mas quem vai tomar o seu primeiro, o lugar primeiro quando casar, é a sua esposa. Comprei um buquê de flores e um chocolate que ela gosta. E voltei de novo, como se tivesse resetado, sabe? Tipo assim, não, volta a fita. Aí ele foi, quando ele voltou, ele chegou e entregou pra ela. Ficou tão feliz, tão feliz. Ele falou assim, mãe, instantaneamente eu consegui tirar o sorriso do rosto dela e tudo mudou em casa. Isso é um exemplo de treinamento de homens fortes. No meu caso, eu tô no segundo casamento, eu tenho que honrar a ex, eu tenho que honrar os meus enteados, minha filha, o meu ex-marido, toda a família que tá em volta, né? Saber onde cada um tá. Mas existe um núcleo pequeno, né? E o núcleo pequeno tem que ser priorizado, tem que ser respeitado. E saber disso, qualquer interferência que venha, tem um filtro. Eu tô sendo intencional de hoje trazer suavidade pra minha vida. Romantismo e mais feminilidade. No meu dia a dia, escrever na agenda coisas que eu tenho que fazer pra eu me lembrar. Eu tava de um jeito que eu já não ia fazer cuidar da minha pele, do meu cabelo. Não da tava minha... se cuidando. Eu tava me distanciando do que eu entendo ser mulher. Eu tava assim, com aquela energia tão alta masculina, que eu era pai, que eu era mãe. Isso fez mal pro meu filho. O ruim de parecer forte é que também você não recebe ajuda. Você treina todo mundo que tá à sua volta a achar que a gente é tão forte, que a gente dá conta de tudo, que às vezes eles não fazem nem por mal. É algo que a gente manda essa energia e eles simplesmente ficam ali no subconsciente. Ela não precisa de ajuda, ela dá conta. E no final, nós somos mulheres. A gente precisa sim de ajuda, principalmente dos nossos maridos. E depois a gente reclama, né? Ah, porque o marido não faz isso, porque não faz isso. Mas você não deixa. Você não deixa. Você não se põe na sua essência de ser feminina pra ele fazer isso. Você fazer realmente esse papel é uma coisa, agora você ser é diferente. Então você tem uma essência feminina, você é mulher. Então você é mulher, não homem. Mas você faz um papel de que homem normalmente faz, justamente quando você faz a gestão da sua empresa, é fazer. Saiu daquele papel, acabei de fazer, acabou. Olhar pra si. É que muitas mulheres não dão esse tempo. Serve todo mundo, cuida de todo mundo e não se olha. Não para o tempinho e fala assim, quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Sim, é 2 sacos, de um lado ou outro. Um furado e um saco normal. As coisas boas você põe no saco normal e as coisas no saco furado. Porque fica no caminho, dentro do seu caminho. Então eu falo pra eles, pegue as minhas qualidades, as qualidades do seu pai, os nossos defeitos, coloca naquele saco vazio. Sabe aquele saco furado? Deixa no meio do caminho. Culpar. A gente tem que parar de culpar os outros e trazer a responsabilidade pra si. Você vive o que você decide. Não culpe Deus, não culpe ninguém, nem seu marido, nem sua mãe, nem seu pai. Não, você é culpado. Se tá ruim, você é culpado. Se tá bom, você é culpado do mesmo jeito. A gente tem uma deficiência tão grande de ver só os defeitos, de ver o lado ruim, de não ver o lado bom das coisas. Temos que nos treinar também. A mulher virtuosa, ela também treina. Aconteceu uma coisa ruim, não olhe pro lado ruim. Por quê? Foi um livramento, talvez. Olhe pro lado bom das coisas, sabe? Porque às vezes as pessoas reclamam. Nossa, que trânsito. Ai, meu Deus do céu, já era pra mim. Calma. Ou ver só o lado negativo do cônjuge, o lado negativo do filho. O filho tira 9, 10, 9, 10, ele tem um 8 ali, um 7. Você só olha pra aquele 7, gente. O resto. Olá, pessoal. Mais um Elevate Her, onde a gente traz assuntos ligados ao feminino. E hoje com a Juliana, de novo, falando sobre a mulher sábia. Primeiro de tudo, a aula que a Juliana dá é a diferença da mulher sábia para a mulher virtuosa. É a mesma coisa, Ju, porque antes de começar aqui a gravação a gente estava comentando e a gente querendo falar sobre o feminino, sobre a mulher da Bíblia, a mulher sábia, como ser uma mulher Virtuosa. virtuosa. E você falou, não, Clarissa, tem uma diferença aí. Explica pra gente. Tem uma diferença, porque a virtuosa é a mulher que ela pratica essa virtude, experiências, né, sabedoria todos os dias. Ela é aquela que pratica diariamente, né, em todas as situações. E a sábia, ela é mais específica, né? Ela toma atitude sábia quando tem uma coisa assim mais desafiadora. Então, Como se tornar uma mulher sábia? a De mu- acordo com a Bíblia e de acordo com o cotidiano, com os dias atuais, como se tornar uma melhor esposa, uma melhor mãe. O que que você faz no seu dia a dia, de modo simples, objetivo? O que que você faz intencionalmente para se tornar uma mulher melhor a cada dia? então, eu já acordo pensando em melhorar 1% no dia que eu acordo. Acordei hoje, eu falo, ok, preciso dar mais 1%. Então, eu observo mais. Eu acredito que a mulher virtuosa e a mulher sábia, ela precisa observar mais as necessidades da sua casa. A necessidade do seu esposo, a necessidade dos seus filhos, porque assim, varia.
né? Porque, na verdade, o homem, como esposo, ele tem as suas necessidades, diferentemente dos filhos, né? Então, assim, a gente precisa ter essa diferença e saber lidar com essa diferença. Porque, por exemplo, eu tenho um adolescente em casa. E o meu adolescente hoje, ele requer muita minha atenção. Como assim? Ele gosta muito de conversar comigo. Ele quer que eu paro tudo para sentar com ele e conversar. Ou se não, estar no sofá. E eu vejo que ele é muito parecido com o pai dele em questão de linguagem de amor. Ele quer presença. Ele quer a minha presença. E o meu marido também. É a mesma coisa, quer a minha presença. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, então pra mim tá fácil. Entendeu? Porque os dois querem a minha presença. E Então, para aquele pessoal assim, não me casei ainda, ainda tô namorando, eu ainda tô escolhendo. Tanto você tem um filho adolescente menino, né? O que que você passa pro seu filho para ele procurar em uma menina para namorar? O que que vocês conversam sobre isso? E o que que você acha que as mulheres que ainda estão pensando em se casar precisam procurar evoluir, aprender, melhorar para entrar em um casamento já um pouco mais preparado? a gente conversa muito sobre isso. A minha conversa com meu filho, o caçula, porque eu já tenho um casado, né? Então, o meu filho de 17 anos, o Daniel, a gente conversa muito abertamente de várias conversas, vários tópicos. E de casamento eu falo muito lá em casa. Só que eu sou daquela que, assim, palavras o vento leva, então eu mostro com a minha atitude. Então eu falo, olha, procura uma mulher que nem a sua mãe ou até melhor que a sua mãe. Então, porque ele fala assim, nossa, o pai é privilegiado. Aí eu falo, é porque você me ama. Ele fala assim, não, mãe, é verdade. Então, quando ele fala isso, eu falo, então, procure uma esposa, sua futura esposa, uma mulher que realmente tem essas virtudes. Eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos. Todos têm, você tem, eu falo assim com ele, você também tem. Então, procure uma mulher que ela tenha as qualidades que você busca, que supere os defeitos dela, porque as qualidades precisam superar os seus defeitos, né? Porque tem pessoas assim que, infelizmente, os defeitos delas não é aquilo que você procura. E aí vai ter conflito. E o que que eu falo pra ele de uma forma mais prática, né? Falo assim, olha, um namoro é uma descoberta. É como se você estivesse numa matagal e você precisa achar tesouro ali. Então, você vai começar a observar a sua namorada, como ela trata a mãe, como ela responde, como que ela se lidar com situações difíceis, como que ela discute com você em uma briga. Fala pra ela o que você gostaria que ela fizesse, se ela vai fazer. Então eu dou várias insights pra ele e é interessante que ele faz exatamente assim quando eu Ai, que falo. legal que você tem essa abertura, né? Porque, assim, em geral, os adolescentes, eles se retraem nessa idade, né? Eu E conquistei, como é que você fez isso, Ju? eu conquistei. Na verdade, não era assim. Na verdade, era um tempo onde ele ficava só no celular, só no quarto. E aí eu comecei a procurar ajuda. Procurar a autoajuda, auxílio, como entender a mente de um jovem. E é ali que aconteceu. Eu entendi que a gente, muitas vezes, esse refúgio do celular, do quarto, na verdade, eles estão pedindo a sua atenção. Então, o que que é a sua atenção? É você entrar no quarto deles e ficar do nada, sentar, sem falar nada, sentar do lado deles. Uhum. Aí eles olham assim no começo pra você e falam, mãe, tudo bem? Tá tudo bem, eu só quero ficar aqui com você. Sabe? É só pra você chamar a atenção dele e falar assim, uai, minha mãe parou tudo pra ficar sentada aqui comigo. Uhum. E assim você alimentar todos os dias com uma surpresa. E foi assim que eu fui conquistando meu filho. Outra dica muito top quando eu aprendi a fazer perguntas. Eu comecei a observar a Bíblia que Jesus, ele assim, ele é extraordinário. Ele sempre fazia perguntas. E se alguém fizesse uma pergunta pra ele, ele respondia em pergunta. Ele respondia perguntando. E aí eu falei, então aí tá o segredo. Eu quero saber o que está na mente do meu filho. E tudo que, por exemplo, alguma coisa que eu ouvia falar sobre alguma situação que não esteja nada relacionado entre a gente, eu falava assim, filho, o que você acha disso? Nossa, filho, eu vi esse post aqui, eu achei intrigante. O que você acha disso? O que você faria se estivesse no lugar dessa pessoa, desse adolescente? Eu comecei a entrar no mundo do meu filho. Você foi aos poucos quebrando a casquinha, né? E Isso, para atingir, conquistando. né? Uhum. Puxar ele. Sem ele notar. Uhum. Hoje ele fala pra mim, inclusive eu quero até fazer um podcast com ele, mãe e filho, Excelente. porque ele fala pra mim, ele fala assim, mãe, é incrível como eu sinto a vontade de pedir conselhos, de falar com a Que senhora, bom. né? Então assim, mas foi exatamente como você falou, foi um processo de algo assim, devagar, sem acusação, de uma forma que ele se sentisse amado, sem invasão, porque muitas vezes nós pais, eu muitas vezes
fui invasiva. Então, assim, vai aprendendo com as experiências, né? É muito importante, né? É uma idade de transformação para eles e muitas vezes eles não sabem ao certo como lidar com aquilo, né? Eu tenho liberdade, eu posso dirigir aqui nos Estados Unidos, né? Com 15 anos e meio, 16 já está dirigindo. Então, há uma certa independência que não pode ser confundida, né, com o rompimento do vínculo, assim, de uma forma abrupta. No Brasil, as coisas são mais devagar, porque eles ainda ficam dependentes dos pais até 18, mais um pouco até. Não tem essa cultura de trabalhar cedo, como tem aqui nos Estados Unidos. Então, os nossos filhos têm a mesma idade, então estão dirigindo, estão trabalhando. É bem diferente da realidade do Brasil. Eu sinto que muitas vezes há um rompimento muito cedo, né? Esse rompimento pai e mãe com o filho aqui. E com 18 anos é muito comum eles saírem de casa para estudar fora, em outra cidade, o que não é muito comum no Brasil. Acontece, óbvio, mas não é o comum que a gente vê. Ainda mais assim, pequenas cidades, a cidade de onde eu venho, Natal, não é muito comum. Acontece a pessoa passar em outro estado, fazer faculdade fora, mas o normal, eles ficarem em casa até casar. E aqui não, né? Eles saem de casa muito cedo. Apesar que lá em casa a cultura é a mesma. A cultura, a gente, lá tem regras, independente que ele tenha essa independência, né? Lá tem regras. Tipo assim, tem que estar tal hora aqui em casa. Dizer pra onde vai, com quem vai. Aham. E... Tem essas regras, porque assim, primeiro que você ensina ao teu filho seguir regras. Uhum. Porque na vida, se você não seguir, você se dá mal. Então, assim, já é um ensinamento independente. Lá em casa, assim, o primeiro só saiu de casa quando casou. Mesmo que ele ter casado cedo. Mas ele só saiu quando casou. E o segundo, é Mas ele casou engraçado. cedo também, né? Ele casou com Então, 21. Mas ele ficou em casa até o até o 21. casamento. Uhum. E o mais novo é engraçado porque eu sou a mãe que eu pego meus dois pés assim, empurro eles pra fora, sabe? Assim, não pra sair de casa, mas pra crescer, Sim, porque eu falo, eu tô formando homens, sim. entendeu? Então assim, eu quero que eles sejam homens de verdade, homens de sucesso. Então eles têm que realmente ter experiências. Então aí eu pego pro Daniel e falo assim, filho, vê uma faculdade, o college, né? Lá em outro estado, lá no Colorado. Ele, não, mãe, eu quero perto da senhora. Eu quero estar aqui em Gente, South Carolina. lá em casa é o inverso. É, É, eles querem ir para longe e a gente que fica, né? Principalmente o Valmar. Não, não é caro. ele E, falou, agora o dele fala isso pra mim. Falei assim, mãe, se eu for fazer em outro lugar, é caro, mãe. cara, Aqui é mais barato. Ele tenta me convencer pra ficar. E o David era a mesma coisa. mas você tocou num ponto que eu queria conversar com você. Você falou, eu tô criando homens. Você acha que tem diferença na criação do homem e da mulher mesmo? Então, é um tópico até difícil pra mim falar, porque assim, eu só tenho homens, né, lá em Eu tenho casa. uma opinião muito forte quanto a isso. Sim. Eu tenho a opinião que a criação é completamente diferente e tem que ser, porque a doçura, a meiguice, a paciência, o cuidado do pai com a filha e as brincadeiras, eu acho que é assim, totalmente diferente e tem que ser. E o homem com o filho tem sim que, principalmente, assim, maiorzinho, sabe? Para engrossar a casca, porque eu vejo homens muito fracos na nossa geração. Talvez seja isso, de Tem dois criar. fatores. Aí, tem dois fatores. Por exemplo, o meu marido, ele teve uma criação muito dura, né? Começou cedo a trabalhar e tudo. E não estudou assim como ele queria estudar. Tipo assim, não estudou como normalmente os pais querem que estudem e tal. Ele foi trabalhar e tal, e saiu cedo. Ele veio para aqui para os Estados Unidos, ele tinha 16 para 17 anos. Então, tipo assim, já saiu muito cedo. E aí, o que que ele pensa? Ah, eu quero que os meus filhos estudem. Uhum. Eu quero dar estudo para os meus filhos. Aí eu falo, eu quero dar estudo aos meus filhos, mas eu quero que você também coloque eles para sofrer um pouco Mas eu ali perto de digo você. a criação masculina. Tipo, você cria os seus meninos, tipo, eles sabem acender uma churrasqueira, matar uma barata, saber que tem que carregar um peso para uma mulher, coisas masculinas. Isso, na É. verdade, nós pais temos que treinar os nossos filhos, né? Então, eu treino os meus filhos para eles lavam as roupas deles. Eu falo para eles que eles têm que tratar a mulher, né, como uma mulher mesmo Uhum. deve ser tratada. Eu falo para eles, por exemplo, no caso, né, o meu mais novo e o meu mais velho, eles me tratam assim como uma rainha. Né? Eles brigavam para abrir a porta para mim, os dois, quando a gente Ai, que saía. coisa linda. Imagine os dois correndo para abrir a porta para mim. Então, assim, eles realmente foram treinados. E eu sempre, uma coisa assim, gente, porque nós mães, nós temos que cortar o cordão umbilical, né? Porque nossos filhos não são para nós, Uhum. né? É só uma flecha. É uma flecha que a gente vai fazendo assim, 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 mas a gente tem que soltar,
né, eles. E muitas vezes as mães ficam segurando, segura, não. Vou falar por quê. As mães, normalmente, elas prendem muito os filhos. Não deixa eles crescerem, não deixa eles ser homens. Uhum. Então a gente tem que deixar eles realmente voarem. Então a gente não prepara isso, porque fica aqueles meninos, sabe aqueles homens, assim, imaturos, Fracos. fracos? Não, Uhum. gente, a gente tem que realmente colocar eles, dar situações para ele, realmente, como você falou. Masculino, né? Masculina, por exemplo. Em Uma coisa muito forte que eu sempre preparo eles, eu falo assim, eu começo assim, filhos, as perguntas, presta atenção. Filho, quem é a mulher da sua vida? Aí eles falam, você, né, mãe? Você. Aí eu falei, quando você casar, quem vai ser a mulher? Aí o meu mais novo falava assim, sempre vai ser a senhora. Aí eu falei, não, Uhum. não vai ser a mamãe. Quando você casar, a mulher da sua vida vai ser a sua esposa. Ele, não, mãe, porque primeiro é assim, ó. Eu falei, eu sou, sempre vou ser sua mãe. Mas quem vai tomar o seu primeiro, o lugar primeiro quando casar, é a sua esposa. E tem mães. Juliana é a sogra dos sonhos. É, a sogra dos sonhos. Sogra que não compete, sabe Com o a seu nora. lugar. Sei o meu lugar. É a sogra que se coloca numa posição ali de familiar, Uhum, mas, aliás, parente, não da família. A uhum, pessoa que auxilia, né? A pessoa que o marido pode pedir um conselho, o uhum. marido recorre, também tem o carinho. A sogra que ajuda na criação dos netos, não só colocando a mão na massa, como muitos brasileiros fazem, né? Que as avós cuidam dos filhos para os pais poderem trabalhar, mas como uma pessoa que tem aquela o conhecimento, né, de vida, um Exato. conselho bem dado, um acolhimento no momento que precise. Uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos: a minha nora nunca vai falar assim, olha, o seu limite é aqui. Uhum. Porque eu Você já sei o sabe, meu né? limite. Eu sei que a família dele é ela. Eu tenho nora, né? Uhum, E linda, graças a Deus, abençoada. Então, assim, eles é a família, eles são uma família. uhum, Então, a vida deles é diferente da minha. O casamento deles é totalmente diferente do meu, porque cada um que cria o seu é o couple, né? A uhum, pessoa, tanto o homem e a mulher que, né? E eu não me intrometo. Se não pedir conselho pra mim, eu fico no meu lugar, entende? uhum, Mas tem mães que não deixa os filhos crescerem. Não deixa, não mostra isso para os filhos e fala: "Não, eu sou sua mãe, sempre você vai sempre ser a mãe", mas não vai ser o primeiro lugar, querida. uhum. Porque você não fez isso também quando você casou. É. Entende? Então eu ponho no papel do que aconteceu comigo. Minha mãe Uhum, não foi a minha mãe para sempre, entendeu? uhum, Porque quando eu casei, quem é minha família é meu esposo e os meus filhos. E olha, eu vou falar uma coisa: eu vivi uma situação quando minha mãe estava tendo depressão, antes de ela falecer, de ter ponto de eu falar assim: Wilson, eu tô indo embora pro Brasil. uhum. Minha mãe precisa de mim. Mas ele falou assim: nós, e os meninos? Quer dizer, e a sua família? Entende? E eu ficava num ponto assim, ao ponto de pedir conselho, chegar, um pastor falou assim: Juliana, é o seguinte, a sua família querida, o seu esposo, seus filhos, a sua mãe sempre vai ser sua mãe, mas você chegando lá, presta atenção, vai mudar alguma coisa? Você vai matar a saudade, vai matar a saudade, mas assim, o negócio é muito mais sério do que você pensa. Uhum. Entende? Você não vai resgatar a sua mãe assim de um dia para o outro, porque é um processo e tudo depende dela. Então tem vários fatores. Então, depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, gente, é doloroso. Eu tô assim, entre a cruz e a espada. Mas eu tenho que entender que eu não posso deixar a minha família. Uhum. Muito doloroso, muito. Mas são escolhas, né, São Ju? escolhas, E exatamente. talvez para o seu casamento isso tenha sido um ponto de virada, né? Do seu marido reconhecer o sacrifício que você fez pela família, a dor que você estava passando. E isso fortaleceu vocês, né? Não, e tem mães hoje que se você fala assim, olha, o seu filho casou, ele tem. Não, por que não? Porque eu tenho E, que ajudar meu filho, porque sempre meu filho se intromete. Eu falo, gente, pelo uhum. amor de E Deus. só a energia, essa energia do vínculo que não foi desfeito, só essa energia já atrapalha o casal, Já, né? Então, imagine não só a energia, mas efetivamente entrar na casa e interferir, né? Então, uma exatamente. coisa, eu acho que a mulher sábia é se posicionar e posicionar o marido de que aquilo é um núcleo familiar, que há prioridades e pode ser mais bem intencionada que for, qualquer outra relação em volta vai interferir, né? Exato. Então, E você eu se tive essa proteger. experiência. Eu tive essa experiência e eu decidi, porque a minha discussão com meu marido era mais familiar. Quer dizer, familiar não, é relativos, né? Que Uhum. é os Parentes. parentes. Então, tanto da minha parte como da parte dele. Então, era a nossa discussão era essa. Então, o que que a gente falou? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o nosso núcleo. Uhum. A nossa família é eu e você, os meninos. Então, vamos focar nisso aqui.
entendeu? E realmente faz toda a É o diferença. Não porque segredo, você né? você não deixa de Não, respeitar os não, a seus gente tem que pais. honrar todo mundo que está em volta, Exato. né? No meu caso, eu tô no segundo casamento, eu tenho que honrar a ex, eu tenho que honrar os meus enteados, minha filha, o meu ex-marido, toda a família que está em volta, né? Saber onde cada um tá. Mas existe um núcleo pequeno, Uhum. né? E o núcleo pequeno tem que ser priorizado, tem que ser respeitado. E saber disso, qualquer interferência que venha, tem um filtro. Não, mas espera aí, essa pessoa tá. Qual a intenção dessa pessoa? É, né? A gente tem que se cercar de um campo de amor ali, de saber o que está funcionando para sua família, o que é que não Esse é o funciona. papel da mulher sábia. É um papel desafiador. Essa é a diferença da mulher virtuosa, tá vendo? Uhum. É um papel desafiador. Por quê? Porque não envolve só o casal, envolve parentes, pais, né? Quando os pais eles não têm esse limite, o casal tem que dar, o filho tem que dar, a nora tem que dar, ou o genro tem que dar, entende? Uhum. Precisa. Então, esse é o papel da mulher sábia. A mulher sábia tem que chegar com carinho, falar assim, amor, não só a sua família, como a minha também, Uhum. né? Então, esse é o papel da mulher sábia. Agora, da virtuosa, né, em questão de tudo, seria treinar os filhos. Treinar os filhos não para você, para o mundo. É como eu falei, uma flecha. Você vai empurrando devagarzinho e vai tendo pressão. Por quê? A pressão de você realmente deixar liberar isso aí. Você realmente ir cortando esse cordão, entende? Treinar e treinar a menina para ser uma mulher sábia e treinar o menino para ser um homem forte, né? Não o inverso, porque o que a gente está vendo aí são mulheres extremamente fortes, guerreiras, no péssimo sentido da palavra, cansadas, exaustas, e o marido fraco. Eu vou contar uma história, coisa mais linda que eu ouvi no meu filho recém-casado. E ele fez, tipo assim, fez uma coisa exatamente do que eu treinei ele. E eu achei lindo. Porque tá vendo como é diferente quando você treina o homem a ser forte? Ele chegou um dia pra mim e falou assim: "Mãe, cheguei do trabalho cansado. Minha esposa tava cansada. Só que eu acho que, tipo assim, você sabe que a mulher tem os seus humores, né, mãe? Então eu cheguei em casa, eu vi que ela tava, assim, cansada, mal-humorada. Mãe, eu entrei e saí de casa, fui num posto de gasolina, comprei, não sei se foi no posto, se foi no Publix, foi no Publix, comprei um buquê de flores e um chocolate que ela Ai, gosta. E voltei de gente. novo, como se tivesse resetado, sabe? Tipo Aham. assim, não, volta a fita. Aí ele foi, quando ele voltou, ele chegou, entregou pra ela, ficou tão feliz, ele falou assim: "Mãe, instantaneamente eu consegui tirar o sorriso do rosto dela e tudo mudou em casa." Isso é um exemplo de treinamento de homens fortes. Na hora que ele falou, eu fiquei tão feliz que eu falei: "Filho, que coisa linda! Você conseguiu identificar o problema e automaticamente resolveu o problema de uma forma tão simples. Custava, ele estava cansado, mas custou para ele, caiu a mão, ele voltar rapidinho num lugar Não é tão e difícil não, agradar, né, a gente, Ju. Eu não. costumo dizer assim que são pequenos detalhes, né? E a mulher, ela hoje, ela toma conta de casa dos filhos, tem que trabalhar, a gente acumula muita coisa. E o marido da gente, às vezes, só trabalha, não toma conta da casa nem dos filhos, e chega e se sente no direito de só eu aqui posso estar de mau humor, cansado, né? Não vê que a gente também trabalha, que a gente Sim, também fora que a tem gente toda tem uma os carga. hormônios, né? A mulher todo mês a gente tem assim aquela só Jesus, né? Que a gente até nós mesmos, eu pelo menos às vezes eu não me suporto, Uhum. né? Então assim, imagina. E o homem saber identificar isso pra mim foi uma vitória. Eu fiquei assim feliz por Nossa, eles e por mim que eu falei assim, e cara, yes, consegui ensinar E isso. do jeito que você faz, você ensina pela palavra e ensina também pelos seus atos, né? Você tem um casamento sólido de muito tempo, que eu sei que você trabalha muito para ter um casamento melhor. Vocês são da igreja, vocês fazem mentoria, vocês estão se aprimorando todo o tempo. Então, o que ele vê em casa são atitudes, né? Que falam por mil palavras. Então, no momento que ele vê você se dedicando ao seu marido, e o seu marido se dedicando a você, fazendo um gesto de carinho quando necessário para melhorar o ambiente, tudo que você fez na criação. Isso fala mais também do que mil palavras. Como é difícil filhos de um casamento disfuncional irem para um relacionamento, ou eles vão e levam tudo que eles aprenderam de disfuncional e saem replicando, ou eles aprendem com aquela disfuncionalidade daquele relacionamento e falam: não quero nunca que o meu casamento seja assim, e vão para um relacionamento querendo o melhor relacionamento possível. Essa é decisão, porque eu não vim de um relacionamento funcional. Os meus pais, eles não tinham um relacionamento, até porque por muito tempo eles não conheciam Deus e era um ambiente muito, né, de brigas e tal, mas assim, minha mãe sempre se doando muito, porque era Deus no céu, meu pai na terra, né? Então assim, mas meu pai não correspondia, então eu vi o sofrimento, eu falei, nossa, eu tinha dó da minha mãe, sério Uhum. mesmo, eu falei assim, uma mulher tão bem-sucedida na área profissional, mas na área sentimental não. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu vou fazer diferente.
A mulher sábia, ela atua na criação dos filhos, no governo da casa, no relacionamento com o marido, no trabalho, né? Essa é a virtuosa. Como trazer essas características, fazer com que a mulher continue a ser feminina, continue suave, com essa energia no trabalho. Tem como? Gente, eu vou falar pra vocês. Lá em casa só sou eu de mulher. E eu vou até contar pra vocês rapidinho, antes de entrar, né, nesse assunto, que também é relacionado pra você ver como é que é a situação quando você convive só com homens. Eu sempre fui uma mãe general lá em casa. Até fazer. Já tive vários tipos de estratégia de treinamento para os meus filhos. Até engrossar a voz para chamar a atenção, eu fiz. Então, assim, teve uma situação que a gente foi para um acampamento. E nesse acampamento, uma amiga minha queria andar de cavalo. Era a vez dela, só que ela tinha uma menininha de colo, de 2 aninhos. E ela falou assim: Ju, olha aqui ela, que eu vou andar de cavalo. Eu falei: tá bom. Aí tô eu com a menina no colo, bem bonitinha. E o Daniel tinha uns 4 anos. E eu tô aqui, daqui a pouco, cadê o Daniel? O Daniel sumiu. Eu fiquei desesperada. Daniel, lá era um campo aberto, mato. Falei, meu Deus do céu, e chamava e nada esse menino. Eu fiquei desesperada, comecei a correr. Aí, quando eu comecei a correr assim, o que que eu fiz? Eu deitei ela, coloquei ela aqui. Gente, presta atenção, coloquei ela aqui e fui correndo. Daniel, chamando o Daniel. Daqui a pouco, sabe quando você vê um rostinho assim? Tipo, aí eu parei, olhei pra ela e falei, ô, minha filha, esqueci que você é girl, que você é delicada. Aí arrumei ela assim, bonitinha, e eu falei, ó, a tia só tem homem, a tia não sabe nem tratar uma princesa. E aí depois aí eu encontrei o Danny, foi tudo ok, em controle, né? Aí eu contei pra mãe dela, ela morreu de rir, porque ela também não, agora ela tem um menino, né? Mas antes ela não tinha. E ela é toda delicada. E eu não, já era um pouco, tipo assim, coloquei a menina aqui, como eu fazia com meus filhos, sabe? Coloquei aqui, saí. Aí eu vi que a menininha toda assim, tipo assim, o que que a senhora tá fazendo? Então, essa questão de delicadeza, eu perdi um pouco pela convivência. Só que, sempre me policiando, Juliana, você é lady, entende? Você precisa ter o seu lado feminino. Você não é homem. Uhum. Então, eu comecei sempre a me policiar. E assim, os meus filhos, eles sempre viram em mim ser bem delicada, feminina, mas eu não me via. Porque sempre convivendo com eles e tentando engrossar minha voz, e tentando, às vezes, chamar a atenção deles, porque quando o pai deles falava, o pai dele mal fala. Mas quando falava assim, dava uma autoridade, todo mundo obedecia. Eu falei, então é pra engrossar a voz. E aí eu comecei a fazer uns atos assim pra tentar pegar essa moral, mas aí depois falei, não, vamos trabalhar de outro jeito, porque você é lady, você é mulher, entende? Não pode perder. A gente não pode perder a nossa Você essência. sabe, Ju, que quando eu me separei, o período que eu fiquei criando a Mariana sozinha, eu notei isso. Eu notei que minha energia masculina estava muito elevada, porque eu tinha que ser pai e mãe. Ela ia poucas vezes, de 15 em 15 dias na casa do pai para passar o final de semana. Então, assim, eu fiquei com ela, assim, 90 e tantos % do tempo. E eu senti o peso na criação, né? A responsabilidade e tocar uma casa sozinha e a responsabilidade, né? Da criação. Eu senti que eu fiquei mais masculina. E isso me fez mal. Eu tava somatizando. Eu tava sentindo dores no meu corpo. Eu tava de um jeito que eu não me reconhecia. Aí eu me casei de novo. E eu ainda tô nesse processo de voltar a quem eu era, voltar a ser feminina, voltar a ser mãe, voltar a ser meiga. É engraçado que as outras pessoas falam, Clarice, você tem essa característica de ser meiga, é porque vocês não me conheciam no tempo que eu era. Imagine, eu mudei meu jeito de ser e isso não me fez bem. E eu vou dizer que eu tô sendo intencional de hoje trazer suavidade pra minha vida. Romantismo e mais feminilidade pro meu dia a dia, sabe? De escrever na agenda coisas que eu tenho que fazer pra eu me lembrar. Eu tava de um jeito que eu já não ia fazer unha, cuidar da minha pele, do meu cabelo, Não da tava minha. se cuidando, Eu não tava, tava. eu tava assim, me distanciando do que é ser mulher, do que eu entendo ser mulher. Eu tava assim, com aquela energia tão alta masculina, que eu era pai, que eu era mãe. Isso fez mal pra minha filha, porque não tem como eu com essa energia trazer ela, acolher. E quando eu percebi isso, nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Mas eu não sei se naquele momento ela estava precisando daquilo, né? Hoje ela tem a presença do padrasto, ela passa férias com o pai no Brasil, então ela já tá, digamos assim, com uma base, né? Um masculino mais equilibrado. Mas eu fui para um lugar que eu não gostei, né? Eu Porque não é a sofri. sua essência. Não é, não é. Não é. Então, a partir do momento que não é a sua essência, é um lugar desconhecido. Uhum. E tem muitas mulheres que acabam se perdendo. E tem muitas mulheres agora que tá tendo essa dificuldade de voltar. Porque não é fácil voltar. Eu também, eu tenho trabalhado muito assim, de, por exemplo, antes eu fazia compra, pegava todo aquele peso, chegava, os homens Também, tudo lá no também, sofá, também. deitado, não chamava ninguém e via trazendo. Agora,
Calma aí, Juliana. O ruim de parecer forte é que também você não recebe ajuda, né? Não quer receber, acha que É. dá conta de tudo. Não E é, não não é é bom. assim, não é bom. Você treina todo mundo que tá à sua volta a achar que a gente é tão forte e que a gente dá conta de Se tudo, acomodar. que às vezes eles não fazem nem por mal. É algo que a gente manda essa energia e eles simplesmente fica ali no subconsciente, ela não precisa de ajuda, ela dá conta. Isso vai para os nossos pais, para os nossos filhos, nossos cônjuges. E no final, nós somos mulheres, né? A gente precisa sim de ajuda, principalmente dos nossos maridos. A gente precisa estar bem, né? E depois a gente reclama, né? Ai, porque o marido não faz Não isso, faz, porque né? não faz isso. Mas você não deixa. Você não deixa. Você não se põe na sua essência de ser feminina para ele fazer isso. Você É. quer fazer tudo, não dá espaço. E homem, gente, é um caso assim. Se você fazer, ele não vai se esforçar para fazer. Ele vai deixar você fazer. Entendeu? Então, assim, é nossa, muita das vezes é culpa nossa. Uhum. Então, mas, assim, muitas coisas que hoje meu marido tem dificuldade de fazer coisas que eu quero pra mim, a culpa foi minha. Então, eu tô agora desmamando. Entende? Sabe aquela coisa de você voltar atrás e falar assim, não, vamos mudar, vamos modificar. E não tem nada ruim nisso. A gente pode ressignificar. Sim. Então é exatamente isso que muitas mulheres precisam fazer hoje. E às vezes não fazem sozinha. Não consegue fazer sozinha, não tem força para fazer É sozinha. até um exercício, né, para a gente repensar. Será que esse afastamento dos nossos filhos, será que quando você sente assim, poxa, ninguém me ajuda, será que não é você mesma que tá passando essa energia que você dá conta de tudo, né? Porque eu tava passando essa energia que eu dou conta de tudo, eu não dou. A gente precisa viver em família, em comunidade, receber ajuda, porque a gente não dá conta de tudo. Talvez essa energia masculina tenha sido muito boa para eu levar para o meu trabalho, né? Porque ali no meu trabalho eu preciso dessa energia para me impor, para dizer o que eu quero, o que é preciso, e dar conta do que eu tenho que fazer, e ter essa energia de produtividade, ter essa energia ajuda no trabalho. E principalmente se você está num cargo que você tem que mostrar autoridade. Se você está fazendo a gestão de uma empresa, você está ali lidando com os funcionários, né? Você tem que ter essa energia para dar conta do trabalho. Mas chegar em casa e descomprimir isso e voltar para o seu feminino, né? Você É tem porque, na que. verdade, você falou sobre o que você faz, não pelo o que você é. Uhum. Você fazer realmente esse papel é uma coisa, agora você ser é diferente. Então você tem uma essência feminina, você é mulher. Então você é mulher, não homem. Mas você faz um papel de que homem normalmente faz, justamente quando você faz a gestão da sua empresa, é fazer. Saiu daquele papel, acabei de fazer, acabou. E para essas mulheres que estão presas nesse masculino, você dá a sugestão de quê? No meu caso, eu senti essa descompressão quando eu passei a frequentar uma academia, fazer as unhas, mesmo que para mim não, no meu consciente não era importante para mim, eu não estava dando muito valor àquilo, mas eu sabia que eu fazendo aquilo eu ia me aproximar do feminino. Então eu me forcei para academia, a cuidar de mim, a suavizar, a meditar, a tentar me acalmar, de fazer terapia, de buscar meios de até romantizar a minha vida, me trazer mais para o feminino intencionalmente. Para mim funcionou. Funcionou decorar a casa, limpar a minha casa. Tem gente que acha que limpar a casa, para mim funciona, para acalmar, para trazer para o centro. Eu limpar a minha casa, tomar conta, decorar, lavar as roupas, para mim é um ritual. Eu passei a romantizar essas coisas do dia a dia e eu acho que me ajudaram bastante. Cuidar de mim, fazer uma maquiagem, cuidar do meu cabelo, fazer programas mais calmos, procurar amizades mais delicadas, minhas amigas mais femininas, me puxar para esse outro lado. Você tem Resumindo, alguma coisa que você faz intencionalmente para ficar? resumindo o que você falou, olhar para si. É que muitas mulheres não dão esse tempo. Serve todo mundo, cuida de todo mundo e não se olha. Não para um tempinho e fala assim: quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Você sabia que eu estava vendo uma reportagem, né, de uma mulher, de mulheres, na verdade, de mulheres que divorciadas, que estavam falando que como elas começaram, depois que se divorciaram, elas se acharam perdidas. Se encontraram perdidas. Por quê? Porque elas não sabiam o que ela gostava mais. Porque tudo era para o marido e para os filhos. Não só as divorciadas, mas também as viúvas. Então elas estavam dando depoimentos e vendo como tantas mulheres de diferentes locais falavam a mesma coisa. Gente, eu não sei o que aconteceu. Mas depois que eu fiquei viúva, depois que eu me divorciei, eu não sei o que eu gosto mais. Eu sei que meu marido gosta de torta de frango. Eu sei Acontece, que. né, Só que Júlia? A o que eu gente gosto? Eu nunca parei mais. Eu gostava, mas eu não sei se eu gosto mais.
É parar pra E olha, si. minha filha não come frango, não come peixe. Eu me peguei fazendo carne quase que todo dia na minha casa. Aí eu falei assim, gente, ok. Mas o que eu gosto de comer? Por que eu não tô cozinhando o que que eu gosto de comer, né? Uhum. Às vezes você tem que fazer coisas pra se agradar, né? Então, E que nem sempre vai agradar os outros. E tá tudo bem. Uhum, Há tempo pra todas as coisas. Se não faz para o marido, para os filhos, faça pra você também. Você faz parte daquele ciclo. uhum. Entende? Exatamente isso. E tá tudo bem. Faça o que você gosta. Hoje você gosta de quê? Macarronada, mas ninguém gosta, mas você gosta. Faça. Entende? Você não faz coisas que você não gosta pra eles, pra agradar eles, Uhum, e todo mundo come, você come. uhum. Então por que eles não podem comer o que você gosta? Então depende de Repensar, né? nós. Repensar. Tá vendo? Pois é um assunto muito profundo, Uhum. né? E tem muito que se refletir, mas ser essa mulher sábia é buscar dentro de si e olhar para sua família, respeitar o papel de cada um. Uhum. é, Mas é um tópico muito bonito. Não só reflete a nossa essência, o nosso trabalho, nossa casa, nossa família, e repensar tudo isso, né? É, você falou sobre respeitar limites, mas também se dá o limite. Porque muitas vezes a gente respeita todo mundo, mas a gente não dá um limite para as pessoas respeitarem a gente, então elas invadem, entende? Então, do Quando, mesmo jeito que você respeita os outros, se os outros não respeitam você, você põe um limite. quando uma amiga, um familiar ultrapassa esse limite, você é daquela pessoa que vai e fala assim, olha, eu acho que daqui pra cá não diz respeito a você, de uma forma legal, mas você se posiciona, ou você é mais daquela assim, guarda o rancor, espera a vida dar conta do problema assim. Ai, eu não Eu não sou sabia muito dar não. eu não sou muito de confronto. Às vezes, eu entrego muita coisa a Deus, sabe, Ju? Eu falo assim, isso aqui não foi legal, mas o tempo e Deus vai me ajudar aqui nisso. É, Mas tem hora eu, que a gente. tipo assim, eu não sabia dar não. E quando eu aprendi a dar não, assim, foi libertador. Eu não tinha, eu ficava muito preocupada, né? Ah, que eles vão pensar de mim? Né? Ah, vai ficar triste. Tá aí eu. Né? Aí quando eu comecei a olhar pra mim, que é a chave desse, não é que você vai ser egoísta, mas Uhum. que também você vai se respeitar, entende? Antes de respeitar os outros, você precisa se respeitar. A Bíblia fala, é um versículo que quando eu aprendi isso foi libertador. Tem um versículo que na verdade não é nem é só o versículo, é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Então, assim, não tem. Porque falou assim, amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama. Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Mas eu não me amo, eu não cuido de mim. Porque amor, o que que é amor? Amor é você se doar. É você ali estar regando, sabe? Mas eu não sei nem que eu gosto. Eu só sei servir os É um outros. exercício muito bom. Quem tiver oportunidade, até pegar algum exercício na internet mesmo, né? Sobre identidade. Porque no momento que você pontua quem você é, aonde você quer chegar, quais são os seus pontos fortes, quais as suas fraquezas, você se conhece muito bem. Quanto mais você se conhece, se alguém chega e fala, você é isso, ou você é aquilo, e você sabe tanto quem você é, que aquilo ali é palavras ao vento, né? Nossa, você me fez lembrar de um vídeo que eu vi na internet que falava a mãe ensinando a filha de 6 aninhos a ela exatamente sobre identidade. A ela, como que ela vai receber o que é fato, né? E o que é ataque, mentira. Então ela falava assim: se alguém falar que você é feia, ela falava assim: ah, isso é ataque, porque eu sei que eu sou bonita. E se alguém falar que você é bonita, isso é fato. Então a mãe dela começou a dar exemplos para ela, o que que é fato e o que é ataque. Ah, mas se alguém te atacar, eu não vou levar em consideração porque eu sei que eu não sou. Uma menina de 6 anos, a mãe treinando Incrível, né? ela. Eu achei lindo, espetacular. Por quê? Porque ela foi fazendo exercício e ensinando e deixando a filha identificar. Isso ela tá trabalhando a identidade da filha. Então, Impressionante, porque isso aí eu, adulta, aprendi a importância disso, né? E já uma criancinha de 6 anos. que privilégio. Nossa. Nossa, eu falo pro meu filho de 17 anos, filho, nós damos o que temos. Eu só posso dar para você o que eu tenho. Hoje eu tenho uma bagagem para te dar. Você é privilegiado. Eu, na sua idade, não que minha mãe não queria, mas ela só dava o que ela podia dar. E eu entendo isso e sou grata, porque hoje eu sou quem eu sou por muitas qualidades que minha mãe tinha, entende? De força, de coragem, de mulher determinada. E foi essa coragem, essa determinação que me fez realmente enfrentar todos esses obstáculos para me encontrar, entende? Então eu falo direto para os meus filhos: olha, isso, tá vendo? Isso daqui, no caso, é a mulher virtuosa. Tá? De você todos os dias, aquele treinamento diário. Eu falo para os meus filhos, filhos, eu sou ser humano, eu tenho meus limites, eu não sou perfeita. Então, você conhece as minhas qualidades e os meus defeitos. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ser analista.
A gente tem que analisar as coisas boas. E a cá pegar as coisas que são boas e descartar, colocar assim, é 2 sacos, de um lado do outro. Um furado e um saco normal. As coisas boas você põe no saco normal e as coisas no saco furado, porque fica no caminho, entende? No seu caminho. Então eu falo pra eles, pegue as minhas qualidades, as qualidades do seu pai, os nossos defeitos, coloca naquele saco vazio, sabe aquele saco furado? Deixa no meio do caminho. Uhum. Então eu ensino eles a Até porque filtrar como isso. não é legal um adulto falar dos pais olhando só para os defeitos dos pais, né? Eu sei que cada um teve o pai que, né, tem pais ruins, bons, mães boas, mães ruins. A maioria tem boa intenção. A maioria faz o melhor que eles sabiam fazer. Então, parar também de culpar os pais por tudo e começar a tocar a vida de uma forma mais positiva. Pegar o que tinha de bom, fazer uma limonada e, Nossa, você e falou o uma que. palavra assim que eu gosto. Culpar. A gente tem que parar de culpar os outros e trazer a responsabilidade para si. Você vive o que você decide. Ah, Uhum. mas minha vida, nossa, não presta. Você decidiu, você é o responsável pelo que você está Concordo, vivendo, eu concordo. ok? Então, a Bíblia fala que a gente colhe o que planta. Uhum. Isso daqui, meu filho, é certeiro. Então, assim, você está colhendo hoje o que você plantou há alguns anos. E a plantação, Clarissa, que nasce em um ano, dá fruto. Tem plantação, eu não entendo muito de plantas, mas eu aprendi. E o que eu aprendo eu guardo. Há plantas, árvores que dão fruto em um ano, outras em 5, tem umas em 10 anos. Entende? Então, eu acredito que a nossa vida é assim. A nossa colheita depende do que foi plantado. Então, ninguém é culpado. O culpado somos nós mesmos do que a gente vive hoje. E a Bíblia é muito clara nisso quando fala assim: você tem um livre-arbítrio de escolha. Não culpe Deus, não culpe ninguém, nem seu marido, nem sua mãe, nem seu pai. Não, você é culpado. Se tá ruim, você é culpado. Se tá bom, você é culpado do mesmo jeito. Eu Entende? costumo dizer assim, eu tenho mãe, meu pai faleceu, mas eu costumo dizer que eu tive exemplos de um relacionamento beirando a perfeição dos dois. Não vou dizer aqui que não tinha problema, Juliana, mas foi o que você falou, né? Separar nos 2 cestos e o que sobrou foi exemplos muito bons. Na hora da partida do meu pai, a minha mãe agradeceu a ele por tudo que ele fez por ela, pelos filhos. Naquele momento ali foi a coisa mais linda do mundo, porque você, nesse momento, ter gratidão de tudo que a pessoa fez por Uau. você nesse casamento e Uhum. pelos filhos, né? E meu pai não era uma pessoa assim de muitas palavras, muitos atos de carinho, mas foi uma pessoa que deu exemplo, foi correto, foi um homem bom, fez de tudo pelos filhos. E eu e meu irmão temos isso, de olhar o lado positivo, de dizer sim que foram pais perfeitos. E separamos as coisas, né? E levamos para a vida os exemplos bons que a gente teve, né? E tentamos fazer coisas boas do jeito que eles fizeram, e se Deus quiser, na hora da partida, receber isso. Obrigada por tudo que você fez, obrigada por ter sido o melhor que você podia ser, e que não tem nada melhor nesse mundo, né? Esse sentimento. Você falou uma coisa de novo. Eu sempre vou frisando o que você fala, em questão de ver as coisas do lado bom. A gente tem uma deficiência tão grande de ver só os defeitos, de ver o lado ruim, de não ver o lado bom das coisas. Então a gente temos que nos treinar também. A mulher virtuosa, ela também treina sobre exatamente isso. Aconteceu uma coisa ruim? Não olhe para o lado ruim. Por quê? Foi um livramento, talvez. Olhe para um lado bom das coisas, sabe? Porque às vezes as pessoas reclamam: nossa, que trânsito! Ai, meu Deus do céu, já era para mim. Calma. Ou ver só o lado negativo do cônjuge, o lado negativo do filho, né? O filho tira A, B, 9, 10, 9, 10, aí tem um 8 ali, um 7, você só para aquele 7, gente. O resto, né? Gente, eu era assim. Quando eu era imatura, eu também fui uma mãe imatura. Entende? Eu, antes de realmente me encontrar, eu realmente via. Para mim tinha que ser, eu era muito perfeccionista. E Deus foi trabalhando em mim e eu decidi também passar pelo processo, porque essa questão é uma decisão. E hoje eu aprendi que exatamente isso, olhar o lado bom. E se de repente deslizar, a gente é normal, a gente cai. A gente erra e tá tudo bem, ao ponto de eu reconhecer o meu erro e voltar ao track, entendeu? Voltar ao caminho e continuar. O conceito da mulher sábia de antes, né, do tempo da Bíblia, para os dias atuais, ele pode ter mudado em alguns aspectos, mas a profundidade disso tudo é a mesma, né? Porque é o core do ser humano, assim, é o que importa. Então, eu acho que hoje a gente teve uma discussão muito bonita sobre o feminino, sobre a mulher sábia,
E A diferença, né, da mulher sábia e da sábia, da virtuosa. virtuosa. Uhum. Eu acho que dá pra gente ser a mulher feminina em todas essas áreas e trazer o que a gente tem de melhor, né? E o que depende disso? O que que precisa para isso? Nós queremos. Eu preciso decidir. E Uhum. qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão, seu posicionamento referente a essa situação? Você quer ser realmente a mulher virtuosa, a mulher sábia? Ou você quer levar a vida, deixa a vida me levar? Muito obrigada mais uma vez, Ju, por Foi estar ótimo, aqui. foi Foi ótimo. ótima a nossa conversa e a gente se vê no próximo. Um beijo.